E hoje a gente vai estar conversando sobre a importância da união familiar na educação das crianças. E uma questão que eu vejo é que as pessoas querem acertar. Os pais, eles querem fazer o que é melhor para a criança, né? E cada um tem, às vezes, sua crença do que é melhor. Então, um ponto que é essencial para uma educação de uma criança é que a família antes converse e chegue em acordos sobre o que elas vão fazer, quais são os limites que elas vão dar, quais são as regras que têm que ser seguidas, quais são os valores, o que de fato é importante para essa família. Para algumas famílias, por exemplo, a criança sentar na mesa e comer junto com todo mundo, usando os talheres, é algo extremamente importante. Para outras famílias não, podem comer em horário diferente ou de repente sentado no sofá. Isso não é algo que é significativo. E não existe certo ou errado, gente. Cada família é única e a gente precisa ter esse cuidado com cada uma, compreensão com cada uma. Mas é importante que dentro dessa unidade familiar exista uma consistência, exista uma forma de criar que seja conjunta dos pais. Claro, cada um vai ter um temperamento, às vezes vai ter uma forma de estar lidando, mas é importante que quanto mais próximo, quanto mais parecido, vai ser melhor para a criança. Porque mais claro para ela vai ser o que se espera dela, mais claro vai ser para ela como ela deve se comportar, mais consistente a educação de vocês se torna, mais forte essa educação será. E essa conversa, ela deve ocorrer sem a presença da criança. Então, primeiro a gente precisa, sem a presença da criança, conversar entre si, uma conversa saudável, uma conversa de escuta, de compreensão. Por que o outro acredita que isso é importante? Por que o outro está se comportando dessa forma? É muito comum que a gente veja situações onde, por exemplo, um dos pais, ele acaba sendo muito mais rígido e aí o outro, para compensar, acaba sendo muito flexível. E porque ele está sendo muito flexível, esse se torna mais rígido e a gente fica num ciclo. É muito importante que exista esse consenso. A criança, gente, ela testa. Ela vai testar qual é aquele que vai ser, ela de repente vai conseguir aquilo que ela quer. E isso acaba às vezes se tornando algo que é complicado no próprio relacionamento do casal, né? Acaba se tornando algo que desgasta a relação, porque o outro fica, poxa, mas eu disse que não podia ir, eu disse que ele primeiro precisava terminar de comer. Então é importante que na medida que uma pessoa, um dos pais estabeleceu uma regra, estabeleceu um comportamento, mesmo que você discorde, conversem sobre isso em outro momento, conversem sobre isso entre vocês, façam essa discussão, porque senão fica aquela coisa mas o papai disse que eu podia, mas a mamãe disse que eu devia fazer assim. E aí um dos cuidadores fica, como é que eu faço agora, né? Então tentem conversar entre vocês, estabelecer entre vocês como é que vai ser, quais são as normas, quais são as regras e sempre um endossar o outro, sabe? Mais do que nunca, gente, a união faz a força. Então um vai e diga, não, mas sua mãe disse, eu concordo com a sua mãe, né? Então, esse é algo que faz uma diferença enorme no momento da educação, faz uma diferença enorme nessa consistência, nessa clareza para a criança de que é uma unidade familiar, de que ambos os cuidadores, eles vão estar juntos, eles estão conectados na forma como eles estão ensinando, como eles estão educando a criança. E isso ajuda, inclusive, na qualidade de vida da família, do casal, da interação entre eles. E envolve um processo muito grande de escuta, de compreensão, de quais são os motivos pelo outro estar fazendo aquilo, como é que ele se sente. Muitas vezes um cuidador que de repente está sendo mais flexível em determinadas situações, como é que ele se sente? Será que ele está fazendo isso porque de repente se sente culpado, porque está trabalhando muito, porque passa muito tempo fora de casa e está tentando compensar isso de alguma forma? Então, a gente tentar ouvir e compreender o sentimento do outro é muito importante para que a gente entre nesses acordos. Então, na medida em que a criança vai crescendo, vocês vão enfrentar novos desafios, novas situações. Então, essa conversa, ela é um constante dentro da família, para que ambos adotem a mesma forma de educar, a mesma forma de estar vendo. Isso é um processo, vocês vão enfrentar vários desafios que são novidades. E muitas vezes
vezes vocês vão precisar fazer essa conversa novamente. Ok, como é que a gente vai agir agora diante dessa situação, diante desse novo comportamento? Como é que a gente vai estabelecer as regras? Como é que a gente vai estabelecer os limites? E tendo muito uma flexibilidade, às vezes, com a gente mesmo. Muitas vezes, quando você está pensando no modelo de educação, estabelece um ideal que ele é tão distante do que pode ser alcançado, e isso gera uma frustração muito grande. Então, a gente precisa estar analisando o que é o ideal e possível de ser alcançado, que não é perfeccionista, que é dentro da realidade da família. A cobrança que os pais têm consigo mesmo é imensa. E às vezes a gente tem que se perguntar, será que precisa toda essa cobrança? Será que de repente eu posso ter uma flexibilidade dentro da minha rotina, dentro da minha família, do que a gente vive, que traga uma qualidade de vida para a gente no dia a dia? E ainda seja dentro dos nossos valores, ainda seja dentro do que a gente acredita e do que a gente quer ensinar e educar. E quando a criança vê que existe isso entre a família, que existe essa forma, ela vai seguir muito mais o que está sendo passado, o que está sendo ensinado para ela. Porque não vai ter aquela coisa de fala com a tua mãe, fala com teu pai, ou o papai disse ou a mamãe disse, né? Se existem outras pessoas que fazem parte da educação da criança, como, por exemplo, tios e avós, também é importante que eles sejam parte disso. Se eles estão fazendo parte da educação, eles também têm que estar nesse momento de conversa, estar nesse momento de vamos ver como a gente vai fazer, como é que a gente vai agir. Para ter essa clareza para a criança de como é que ela deve se comportar, tá? Então, tentem fazer isso. Tente fazer isso principalmente fora de momentos de conflito. No momento que de repente está tendo um conflito, está tendo que tomar uma decisão, não é o melhor momento para a gente planejar. Deve existir o momento do planejamento, que é aquele momento que está tudo muito bem, muito tranquilo, aquele dia que está todo mundo tendo um dia excelente, tem tempo, e aí a gente vai fazer esse momento do conversar e de chegar a um consenso. Na hora que o conflito aconteceu, acaba que tentar resolver no momento como é que vai educar já não é o ideal, tá? Então tenta estabelecer isso antes, ter essa conversa antes. Eu sei que ela pode ser um pouco difícil para algumas famílias, mas ela é muito importante que a gente tenha e estabeleça qual vai ser o modelo educacional de vocês. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Pergunte se vocês têm perguntas sobre